Olá pessoal, aqui é o Márcio Cabe. Eu queria contar um pouquinho da minha vida nesse vídeo porque eu fiquei inspirado. Tem um amigo meu de faculdade, o Ismael Menezes, que ele está participando do Quero Ser Milionário com o Luciano Huck. Ontem, sábado, foi a primeira parte, sábado que vem vai ser a próxima. E será que ele vai ganhar 1 milhão? Não sei, né? O programa está gravado, mas ele não pode falar, então tem que ficar na expectativa. Mas aí no programa as pessoas vão contando um pouco da história e a gente percebe o quanto às vezes a gente não conhece a pessoa e a gente teve a chance, 5 anos convivendo. A gente ficava tão focado no estudo que às vezes a gente não entrava um pouco na vida das outras pessoas. Eu nasci em Salvador em 1968. Eu estou aqui num lugar chamado Jardim da Previdência, que agora faz parte da minha vida também. E aí, o que aconteceu? Vou parar aqui um pouquinho. Eu fiz escola técnica, nasci em Salvador, mas meu pai trabalhou na Petrobras tá aqui. Meu pai trabalhou na Petrobras e se aposentou com 51 anos de Petrobras, gente. Isso é fenomenal. Acho incrível. Mas eu nasci em 1968, em Salvador. E quando eu tinha uns 10 anos, a gente mudou para o Iraque, porque meu pai trabalhava na Petrobras e recebeu um convite para ir morar no Iraque. E aí, nesse período, 10, 11 anos, a gente teve a oportunidade de viajar para o Japão. A gente passou, antes de ir para o Iraque, a gente passou pela França e demos um azar danado, porque a Torre Eiffel estava fechada, só podia ir até o 2º andar. Então é muita lei de Murphy, né? No único dia que você tinha, não dava para subir no último andar da Torre Eiffel. E a gente ficou no Iraque um tempo e depois a gente teve a chance de ir para o Japão. A gente viajou pelo Japão, Índia, Paquistão, Tailândia, Singapura. Foi muito legal. Voltamos para o Brasil, voltamos a morar em Salvador, quase que a gente foi morar no Rio de Janeiro. E aí eu fiz Escola Técnica Federal de Eletrônica. E eu lembro que, qual foi o motivo de eu escolher? Meu irmão mais velho fez Escola Técnica, eu fiz Escola Técnica. E aí depois, quando eu fui fazer faculdade, eu ia fazer a Federal de Salvador, porque eu estava namorando uma menina e aquela história, né? Mas aí o namoro terminou em setembro, e hoje eu agradeço até hoje que terminou num tempo que deu tempo de eu estudar muito. 4 meses sem pisar na praia, consegui passar na Unicamp. E essa história eu conto em outros vídeos, que eu fiz Unicamp de 1988 a 1993. Me formei em janeiro de 1993. E adorei a Unicamp, foi a melhor fase da minha vida, mas não era o que eu queria. Eu já sabia, assim, no 3º, 4º ano, eu já falava, nossa, não é isso que eu quero. Então o que é importante? Márcio, você podia ter parado? Sim e não. Porque realmente, os amigos que eu fiz, as pessoas que eu conheci, a convivência foram muito importantes. Só que a Unicamp tem pedagogia. Eu poderia ter feito pedagogia, mas estava muito, muito longe de imaginar que eu ia trabalhar com educação. Muito longe. E hoje é tudo tão claro. Eu teria conhecido Rubem Alves, gente. Isso que é um daqueles arrependimentos que a gente tem. De imaginar que Rubem Alves estava lá na Unicamp. E uma história super curiosa. Foi graças ao Rubem Alves que eu estou aqui conversando com vocês hoje. Por quê? Porque o Rubem Alves, em um vídeo chamado Escola Ideal, ele fala sobre o professor de espantos. Ele fala que ele criou o vestibular da Unicamp para conseguir trazer pessoas que pensam, para não ser um vestibular mecânico. E esse primeiro vestibular que foi criado foi o vestibular que me levou até a Unicamp. Eu acho isso uma sincronicidade, uma curiosidade incrível. Mas enfim, eu me formei, fui trabalhar, mas trabalhei na área de equipamentos médicos, com ultrassom, raio-x, em uma empresa chamada Eco, com H, Equipamentos Médicos.
mas não era aquilo que eu queria. Mas viajei o Brasil inteiro, viajei em muitos lugares para entregar equipamentos de ultrassom. E eu lembro até de uma viagem que fui para Picos, lá em Teresina. Picos fica 3 horas de Teresina ainda. E aí eu peguei um ônibus e 3 horas, gente. E aí começou a entrar um monte de gente. E eu falei, caramba, entrou uma velhinha. Eu falei assim, putz, eu vou ter que ceder o lugar. Aí eu cedi o lugar para a velhinha sentar. E eu falei, cara, que mico, né? Mas essas histórias, essas viagens foram muito, muito boas. E aí eu parei tudo e eu fui fazer aula de informática. Eu estava fazendo FGV, pós-graduação em administração na FGV, Faculdade Getúlio Vargas. E aí eu lembro que eu falei assim, cara, eu estou meio descontente com o que eu estou fazendo. E aí eu pensei, vou dar aula particular de informática. E aí um amigo meu, eu lembro até hoje, comecei a dar aula de Word para ele. Word. E eu cobrava R$25 por hora. O que é mais curioso é aula de Word. Quem tem aula de Word hoje? Apesar de que tem uns macetes, eu garanto que tem umas coisas lá que, se você quiser aula de Word, tem uns macetes muito legais no Word para aumentar a produtividade. Vou até gravar uma videoaula sobre o Word. Mas enfim, comecei a dar aula de Word e descobri que eu adorava dar aula de informática. E na verdade o que eu acho, que eu ajudava já as pessoas na transformação digital, gente. Então hoje ficou moda falar de transformação digital, mas sem falsa modéstia, são 26 anos que eu gosto de tecnologia, mas no final eu gosto de ajudar as outras pessoas a aprenderem, a dominar a tecnologia a seu favor. Então, e aí, olha só como a gente vai tendo nossos fracassos por causa da miopia de marketing, miopia de Ikigai, na minha opinião. Miopia de Ikigai, é boa essa. Se eu tivesse percebido que o que eu amava era ensinar as pessoas, porque minha mãe é professora, acabei pegando isso dela, eu poderia ter criado uma escola de informática e, pô, estaria super bem hoje. Mas, gente, tudo que é passado era para estar. Acho que eu estou melhor por ter cometido esses erros todos que eu fiz. Enfim, e eu lembro que eu dei aula particular para Eni Muraovski. Ela é a esposa do Jaime Muraovski, que é um dos maiores pediatras do Brasil, se não for o maior pediatra. Todo médico estudou o livro do Jaime Muraovski. E ela um dia falou assim, sabe que eu não aprendo direito? Eu esqueço muita coisa de uma semana para outra, mas uma coisa eu aprendi a não ter mais medo dessa máquina, do computador. Nossa, é muito marcante essa frase. E me lembra uma outra frase do Joseph O'Connor no livro Treinando com PNL. Nesse livro Treinando com PNL é maravilhoso. Aliás, eu preciso comprar de novo porque faz tempo que eu acabei perdendo ele ao longo das mudanças. Ele fala que talvez a única função do facilitador, do treinador, é provar que as mudanças são possíveis. Enfim, e falando de PNL, em 1996 eu descobri a PNL, a Programação Neurolinguística. E aí eu fiz com a Débora Eppelman, da PAC, P-A-C-H-C, eu sempre esqueço. E aí eu fiz o Practitioner. O Practitioner é bastante tempo, já é um curso de formação. E aí em 1998 eu me formei em Master Practitioner, que aí já era uma semana de imersão num hotel. E para quem não sabe, a PNL trabalha com os níveis de comportamento, ambiente, capacidade, crença, identidade, e agora a gente está caminhando cada vez mais para modelos espirituais de formação, não só na PNL, mas em várias outras linhas. Mas voltando aqui, em 97 eu fiz o meu primeiro site. Eu trabalhei um mês em uma empresa chamada Mr. Help Internet Solutions, que ele fazia o trabalho de provedor de hospedagens. Enfim, trabalhei um mês e aí eu fiz o site treinamento.com. Foi um site para divulgar minhas aulas particulares de informática.
E aí, em 1998 eu abri a minha primeira produtora de sites, a ArtWeb Internet Solutions. E eu fazia site, gente, com front page da Microsoft. Depois eu evoluí para o Dreamweaver. Mas o mais engraçado era que a gente fazia site e usava conexão de escada. Tinha aquele barulhinho e fazia o upload das páginas. Gente, e eu falei pro meu pai que eu ia ficar rico fazendo sites. Um dos maiores erros que eu aprendi: nunca diga uma expectativa como se fosse algo que vai ser realidade. Uma coisa é você sonhar, criar uma visão de futuro, outra coisa é contar saindo da arrogância, do orgulho, que foi aquilo que eu fiz, ficar rico fazendo sites. E aí, 2 anos depois, a gente acabou fundindo, eu e meu sócio, o Mário Reinert, que hoje tem uma escola de yoga, o caminho dele é na yoga. A gente foi para uma outra empresa, a gente juntou com mais uma pessoa e criou a Tomate Comunicação Digital. E a gente ficou 2 anos na Berrine, chegou a ter 15 funcionários, e aí sim, aí inflou o ego mesmo, de achar que ia ficar rico mesmo fazendo sites. Na verdade foi um grande prejuízo de tempo, mas foi uma grande experiência também. Pegamos projetos muito legais. Eu aprendi nesse período que tinha capacidade de falar com qualquer pessoa, que qualquer projeto, seja para qualquer porte de empresa, eu conseguiria fazer. Mas em 2002 eu saí com uma mão na frente e outra atrás e um notebook só, e eu abri a Confid. Esse nome Confid eu idealizei pensando na língua Esperanto, que significa confiar em Esperanto. E aí eu fiz a Confid Consultoria em Marketing Digital. Aí eu fiz a minha nova marca. E esse nome Confid virou uma marca que me acompanha até hoje. Tanto é que a Confid, com K.Education, é o meu principal projeto de educação e o meu sonho de criar algum projeto de educação mundial. Porque o .Education é mundial e o Confid é uma palavra em Esperanto. Mas enfim, foram vários projetos, muita dor de cabeça, e em 2002 eu comecei a minha trajetória como consultor independente. E aí foi, na verdade eu terceirizava, fazia site, fazia marketing digital, mas a gente pegou projetos muito legais como o Ironman Brasil, o Museu do Futebol. O primeiro site foi a gente que fez, então peguei projetos muito bacanas. E uma curiosidade que eu não contei, que em 1999 a gente fez o site do Toquinho. Eu sou fã do Toquinho e aliás eu queria até retomar com a Circuito Musical, porque é outro momento, mas em 1999 eu fiz o site do Toquinho. E aí voltando, em 2007 teve outro grande momento de mudança, foi quando eu fiz um curso chamado Leader Training. Tem tudo isso no meu blog, gente, marciocabe.com.br, tá? É só digitar Márcio Okabe Leader Training, vocês acham. Gente, foi um momento de transformação, porque eu fui pro curso, tinham me falado tanto desse curso, eu falei, tá bom, vou no curso e tal. E aí, como que eu fui parar nesse curso? Porque o Yoshio Kadomoto, ele tinha separado do Tadashi. O Tadashi tem o Instituto Tadashi Kadomoto, Tadashi, e que também é um grande espaço de treinamento. E o Yoshio foi apresentado por uma amiga minha, que também trabalhou com web designer, a Helena. E aí em dezembro, eu lembro até hoje, dia 1º de dezembro de 2016. E aí ele tinha o primeiro treinamento em janeiro. Eu falei, caramba, você não tem site, não tem nome, não tinha nada, não tinha nem nome da empresa. Em 15 dias a gente fez um site, porque eu falei, Yoshio, a gente vai ter que usar um template, vai ter que usar um modelo pronto. E na época eu usava o Joomla, não era o WordPress, eu usava o Joomla, gente. Em 15 dias o site estava pronto. E a primeira foi a AMY, A-M-M-Y, foi o nome da empresa que o Yoshio fez. Porque ele até queria fazer H Yoshio, um negócio meio fora do... No final, em 15 dias estava pronto.
E aí acabou sendo permuta. E aí eu falei, beleza. Aí eu fiz o Leader Training em fevereiro de 2017. E eu confesso que eu fui com uma certa arrogância, achando que, transforma a vida. Mas eu já sei PNL, eu já sei isso, eu já sei aquilo. Eu não sabia nada. Não sabia nada, gente. Quando você tá num modo arrogante de já sei, o copo cheio, você está perdendo a grande chance de aprender mais, porque a gente sempre aprende, e a postura de aprendiz é a melhor postura que você pode adotar. Mas enfim, eu fui e eu sarei de uma coisa chamada perfeccionismo. Eu era muito perfeccionista. Em uma determinada dinâmica, eu percebi que eu não fazia as coisas, eu não dava aula, eu só dava aula particular até aquele momento. Fazia consultoria, mas eu fazia só consultoria particular, não dava palestra, não dava aula de marketing digital. E lembre-se que eu estava no marketing digital desde 1998. E aí foi quando eu percebi que eu tinha um pai crítico aqui dentro, que falava, não tá bom ainda, não tá bom, e eu não fazia. E aí deu aquela guinada, porque o Leader Training trabalha com as 4 emoções básicas, que é o medo, a alegria, a tristeza e raiva. E o meu foi a raiva que disparou esse insight. Enfim, aí depois, um mês depois do Leader Training, eu dei meu primeiro curso de marketing no Google e tinha 2 pessoas. Aí depois de mais um mês, eu dei outro curso. Aí tinha, sabe quantas pessoas? 2 pessoas na turma. Só que eu persisti, e até lembro de uma coisa que no livro fala, aqui o Ikigai, nesse livro. Eu li essa frase hoje no livro, você é aquilo que você faz repetidamente. E aí eu persisti e eu me tornei uma das referências no marketing no Google. E de 2007, durante mais de 10 anos, ou quase 10 anos, a Confid Consultoria se posicionou como uma empresa de marketing digital. Mais de 50 pessoas passaram pela Confid e treinaram, aprenderam. E de novo eu errei, fiz uma miopia. Eu não percebi que eu era bom, eu gostava de treinar pessoas e não de fazer consultoria de marketing digital, gente. Tá bom, a coisa foi. Em 2015 e em 2013 eu abri a SBAP, a empresa de apresentações de alto impacto, porque em 2011 eu descobri o Prezi e eu decidi usar o Prezi porque eu fiz uma reunião com Jimmy Sigler, que é o fundador da Proxys, que é uma empresa de contact center. Eu estava apresentando uma ideia para o Jimmy, em algum momento ele parou, pediu para eu ver uma apresentação em Prezi de uma outra menina que eu nem estava na sala, e eu falei, nossa, que apresentação maravilhosa. Ele perguntou, você entendeu o que essa moça quis passar? Eu falei, entendi, super legal o projeto dela. Você está aqui na minha frente, eu não estou entendendo o que você está falando. Foi um tapa na cara e eu aprendi o Prezi na semana seguinte, em 2011. E eu me tornei a maior referência em Prezi no Brasil. E agora eu abandonei por causa do Miro não, por N questões, mas tem uma ferramenta muito melhor do que o Prezi, que é o Miro.com, mas isso eu conto daqui a pouco. Mas enfim, aí o Jimmy Sigler também tem uma frase muito boa, que é, você só aprende quando fica indignado. Então é bom a gente ficar indignado mais vezes. E aí em 2013 abri a SBAP, Sociedade Brasileira de Apresentações Profissionais, junto com Geraldo Lacerda, que é um grande designer, um dos melhores que eu conheço, e o Guilherme Criscuolo. O Guilherme se tornou um dos maiores designers Prezi do mundo. E a gente juntou os 3, fez a SBAP. E a SBAP vem até hoje e ainda não decolou. Foi ali e tal, mas ela me colocou na área de apresentações de alto impacto. Então eu também fiz cursos, viajei, já dei cursos em vários estados, dando treinamento de apresentações de alto impacto. E em 2015 eu fiz o curso de palestrante
do Roberto Chiniachik, que eu não gosto muito. Eu acho que é daquelas fórmulas de lançamento que tem do Érico Rocha. Não gosto. Gente, essas coisas de curso para muita gente, são pouquíssimas pessoas que têm um produto realmente que ajuda mesmo as pessoas. Eu diria ali o Murilo Gun, que tem um curso de criatividade, o Pedro Superti, que tem um marketing de diferenciação, que é o Fator X. Eu não fiz nenhum curso, nem do Murilo, nem do Pedro Superti, mas eu gosto muito da integridade do trabalho deles. Mas enfim, em 2015 eu fiz o curso do Chiniachik, mas uma coisa despertou. Foi que o palestrante tem que botar ali o valor de R$6.000 a palestra. Porque se você coloca 1.000, 2.000, porque começa tímido, a pessoa já vai dispensar você, porque fala, poxa, esse cara não deve ser profissional. E aí cai o clique. É como você mandar um orçamento de um site e dizer que custa R$100. Fica claro que a pessoa não é profissional. E foi a partir dali que eu consegui fazer as minhas primeiras palestras. Então, a partir de 2015, eu me tornei palestrante profissional. E em 2017, eu decidi focar no origami.club. Em 2017, eu gravei meu primeiro vídeo, quando eu fiz 49 anos, dizendo que ia focar no origami. E aí, o origami acabou se tornando o meu Ikigai. Esse livro é maravilhoso. Só que antes de conhecer esse livro, isso era 2017, já estava no origami. E o que me levou para fazer origami foi quando eu parei para pensar. Eu falei, caramba, eu falo nas palestras, descubra o que você faria de graça o resto da vida e depois dê um jeito de ganhar dinheiro com isso. É uma frase que está no livro 7 Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra. E ele usava essa frase quando perguntaram, como que você educa o seu filho, Deepak? Ele falou, ele faz essa pergunta, descubra o que você faria de graça o resto da vida e depois dê um jeito de ganhar dinheiro com isso. E é assim que eu falo com os meus filhos também. Eu quero que eles descubram isso. E eu nunca tinha respondido essa pergunta para mim, apesar de falar em palestras. Por isso que eu falo, eu não sou um palestrante de palco, eu falo realmente o que eu acredito. Os palestrantes de palco, nessa pandemia, eu acho que está tendo um grande problema, porque o castelo ruiu, o jogo zerou e a coisa está só no online. E no online, o olho no olho, o que realmente você acredita fica muito claro, porque basta pesquisar os vídeos que você tem no YouTube. E tem muito palestrante que não tem vídeo no YouTube, porque fazia só palestra presencial. Mas vamos voltar aqui. Aí eu descobri que a resposta era o origami. Eu comecei a fazer evento. Fiz evento. Mais de um ano fazendo evento sem ganhar nada. Aliás, ganhando muito, mas não ganhando nenhum dinheiro financeiro. E aí, óbvio, a família, a esposa, os amigos, falando, cara, foca, para de fazer isso. E eu acredito que você talvez tenha alguma paixão, algum talento querendo sair e tem essa pressão. Então a gente precisa ser resiliente quando você descobre o que você quer fazer de graça o resto da vida, gente. Porque segundo a lei do Dharma, que é a 7ª lei espiritual do sucesso, todo mundo tem um dom único, um talento especial e uma forma única de expressá-lo. Todo mundo tem um talento e uma maneira única de fazer que ninguém mais no mundo faz como você. E eu descobri isso no origami. Então, se você descobre esse Dharma, essa lei do Dharma, você cria uma energia espiritual que você atrai as pessoas, e foi isso que aconteceu depois de algum tempo. E aí depois a gente fez a primeira oficina no Sesc Paulista, foram 6 oficinas, e aí decolou. E aí 2019 foi um ano super bacana, e 2020 ia ser o ano. E aí veio a pandemia. Então 2017, 2020. Gente, está sendo uma jornada essa história aqui, mas eu queria realmente contar hoje. 2020 veio a pandemia. Em janeiro eu fiz 4 oficinas no Sesc Campinas e foi um prazer encontrar o Pedro Fechal, que foi um ex-colega de faculdade. Ele levou os filhos para fazer a oficina. O filho dele adora origami,
tem 11 anos, mas ele faz origamis avançados, assim, fenomenal. E foi um prazer voltar para Campinas, que eu amo, assim, não que eu goste muito de Campinas, eu acho, mas as lembranças por causa da Unicamp, que eu fiz lá, nossa, tá sendo uma viagem aqui no tempo mesmo. E o mais curioso foi que esse ano, além de fazer as 4 oficinas no SESC, teve um encontro de ex-alunos da Unicamp em janeiro. E aí eu vi na programação que ia ter atividades. Eu até me emocionei quando eu fiz uma palestra recentemente, que eu vou contar daqui a pouco, para mais de 700 professores. Quando eu olhei aquela fotomontagem que eu fiz do encontro de ex-alunos, eu falei, gente, 32 anos depois de eu vir como jovem, sonhando em ser um engenheiro eletrônico, eu voltei com toda a energia com origami. E aí o que aconteceu foi que em janeiro desse ano eu tinha 10 mil reais em contratos em origami em abril para o SESC, ou seja, tinha tudo para ter as palestras também decolando. E confessando aqui para vocês, eu perdi 10 mil reais em contratos, zerei como muitos de vocês, como muitos amigos que vocês devem conhecer. E aí eu dei uma guinada como? Eu voltei toda a minha energia para o digital. Eu pensei, as pessoas estão home office e os alunos estão homeschooling. As pessoas vão precisar usar tecnologia, ferramentas e dominar a tecnologia para conseguir transmitir seu conhecimento. Eu dei uma guinada, foquei toda a minha energia e foi aí que eu descobri o Miro, o Miro.com, a melhor ferramenta para dar aulas online que eu conheço. Maravilhoso, o Zoom maravilhoso. Você coloca ali 10 apresentações. O que você colocaria em 10 apresentações, eu coloco num Miro e faço um Zoom. Inclusive, como eu não pretendo legendar esse vídeo, porque vai dar muito trabalho, gente, entra no meu blog, marciocabe.com.br, e na descrição eu devo colocar depois, aos poucos, os links que eu falar aqui. Mas é bit.ly/marciocabemiro. Aí vocês vão ver o meu painel. O bit.ly/reinventando as escolas também. Então eu fiz uma campanha de arrecadação há alguns meses. Eu acordei um dia 3h30 da manhã e eu tinha pensado, caramba, né? Ganhei menos de R$1.000 no último mês. Estou de novo, outra fase de escassez financeira. E devendo para o Itaú, porque eu peguei um empréstimo em janeiro que eu ia cobrir em abril com aqueles 10 mil e ferrou. Mas tudo bem, gente, eu aprendi uma coisa, banco usa a regra do jogo, não se estressa com eles, porque eles não se estressam com você. Então deixei lá e tô seguindo, e acordei 13h30 e lancei a campanha Professor Digital 3.0. Arrecadei em pouco mais de um mês e meio 14 mil reais para comprar esse celular, que se não fosse ele eu não estaria gravando esse vídeo por falta de memória, que o outro já tinha. Esse aqui tem 128 GB. E é para isso, para ajudar vocês. Então, além de arrecadar para conseguir comprar os equipamentos, ainda sobrou dinheiro para conseguir, poxa, dar um respiro. Mas o principal foi o mindset, essa quebra de mindset da escassez para a colaboração, da escassez e competição para colaboração e abundância, que eu acredito. Se formou uma egrégora muito legal e, na verdade, eu recriei a Academia Confide, que eu não contei, mas em 2014 eu tive a ideia, inclusive fez um lançamento com um evento lá no ITIL. O ITIL é o Instituto de Terapia Integrada e Oriental, que fica na Vila Mariana. Fez um lançamento com coquetel, com gente, a gente se reuniu. Academia Confide. Que o meu sonho é criar uma rede, não continua sendo, criar uma rede de ensino e aprendizagem, onde você conecta jovens e estudantes com empresários e empreendedores, ou seja, pessoas que precisam de
tecnologia, ferramenta e não tem tempo, e jovens que podem aprender e criar essa ponte. Então, não foi só a arrecadação, foi essa egrégora que se formou. E para vocês terem uma ideia, a gente tem até um investidor anjo, que é o Léo Caprara, da GLDS. Ele tem o melhor geofone do mundo. Entra lá no marciocabe.com.br e vê o post sobre investimento anjo. Então a gente surgiu vários projetos dentro do coletivo que se formou. Ficou longo esse vídeo, né? Então, gente, essa é a minha história que eu queria contar. Eu sei que ficou longa, mas eu acredito que seja uma história de transformação. Eu tive uma infância ótima. Meus pais deram tudo e mais, muito mais do que muita gente teve. Então disso eu não tenho nada do que reclamar. Então eu sempre, às vezes brinco, eu falo que a vida falou: sua vida foi meio tranquila, vamos botar uma emoção nela, né? E aí eu tive vários fracassos, que é exatamente como a metáfora do aço. O aço, para ser mais forte, ele tem que ser forjado, tem aquela questão de martelar para ele ficar mais firme. É isso que acontece com a gente. Eu quero fechar para dizer que a pandemia, ela na verdade é uma grande transformação. A crise traz grandes oportunidades. E a gente não está vivendo uma transição, a gente está vivendo a transição. E tem um post no meu blog que eu falo visões de um futuro assim não tão distante, 2050. Aí eu falo como se eu tivesse 81 anos. Eu falo, há 30 anos atrás a gente viveu a maior crise que a humanidade teve, que foi a pandemia do coronavírus. E eu faço a provocação sobre o que você pode fazer, quais são suas decisões agora, para você contar uma boa história daqui a 30 anos. Esse é o desafio, e acho que talvez seja essa uma das minhas maiores missões hoje, ajudar as pessoas a mudar um mindset. Porque ter toda essa tecnologia e dizer que a gente está em crise, desculpa, tem gente que, quem está passando fome, quem não tem internet, esse sim a gente precisa ajudar. Mas se você está assistindo esse vídeo com banda larga e está reclamando do emprego que você não gosta, saia do emprego. Se você é professor, educador e a escola está fazendo algo que você não acredita, muda. Muda. Porque a gente pode alcançar bilhões de pessoas com um simples entre aspas. Eu sempre falo que simples não é fácil. Um simples vídeo como esse. Nesse momento, eu não sei, mas pode ser que você tenha indicado para um amigo e alguém no Japão pode estar vendo esse vídeo. Então, gente, para fechar a minha história, eu fecho com o próximo lançamento. Eu não gosto muito da palavra lançamento porque lembra o Érico Rocha, a fórmula de lançamento, que eu não gosto desse modelo de infoprodutos que foi criado no mercado. Esse tal de 6 em 7. 6 em 7 é ganhar mais de 100 mil em 7 dias. Então eu lancei o 5 em 7, que é formar uma egrégora, um time, uma força, e a gente ganhar 5 em 30, ou seja, angariar, agregar mais de 10 mil reais, ou seja, os 5 dígitos, como eu fiz, em 30 dias. E a gente está com um projeto de fazer a mentoria Ikigai, ou seja, juntar 10 pessoas que realmente queiram mudar, a gente captar e a gente formar mais uma egrégora. Eu não estou com o livro aqui, mas então anota o endereço também, moai.club/Ikigai. Entra nesse endereço que você vai para a página. Mas a gente já registrou o domínio mentoria.club. E tem um Celso Saito que entrou com toda a força na academia, tá super bacana, porque o Celso mandou uma frase, falou: Márcio, eu vi que você tem vários projetos, precisa de alguém para organizar.
Quando eu vi isso, eu falei, pode entrar pro time. É isso, gente. É tanta coisa, mas é muita abundância de projetos. Então a gente precisa mudar o mindset das pessoas, porque tem muita coisa boa, apesar dos desafios. E eu acho que eu não falei de duas coisas. Uma é do movimento Givers. O Givers é um movimento de networking, netweaving. O pessoal fala netweaving, mas eu sou netweaver. Netweaving é um movimento que vai além do networking. E desde 2013, quando eu participei do Festival de Ideias com Augusto de Franco, eu conheci a palavra netweaving. Quando eu falei com Lute Menezes, perguntei, Lute, o que é que você faz? Ele falou, eu sou um netweaver. Eu falei, net o quê? Aí ele me explicou o que é um netweaver, que conecta pessoas. Então eu ajudei a criar o movimento Givers, quando nem tinha nome, é o givers.com.br, mas vocês podem entrar no meu endereço, que é givers.club/membro/ocab, é minha página. E o movimento está crescendo, eu estou muito animado. O Fábio Fox foi o iniciador, mas o Fábio também tem essa postura de falar, eu não estou fazendo nada, eu estou juntando as pessoas e as pessoas estão fazendo. Muito bacana. Tá tocando aqui meu celular. Gente, tá tocando meu celular aqui e o meu outro celular. Então, Givers, vale a pena vocês conhecerem também. É um movimento que eu tive o prazer de iniciar. Tô junto, mas não tô na liderança direta. E tem um livro, Reinventando as Organizações, que eu casei com esse livro também. Reinventando as Organizações. Procura a minha playlist no meu canal, que já tem vários vídeos lá. Eu fui convidado para ser sócio de uma empresa que agora tem nome, agora tem marca, que é a Evolutio. Evolutio, que é Evolution sem o N. E o site vai ser o hubevolutio.com. Então, gente, é muita coisa, mas o principal é talvez a minha profissão de futuro, porque eu estou inventando umas profissões de futuro. Eu inventei o nome piloto de live, que o Eduardo Maganha está na rede também, ele adorou, piloto de live. E ele é um piloto de live, mas ele usava lá um outro nome mais complicado. E outra profissão que eu inventei é facilitador de tecnologias, que é para jovens que querem em uma semana se capacitar em alguma tecnologia e poder ganhar dinheiro com isso. E eu tenho que pensar, qual é a minha profissão de futuro? Será que posso inventar algum nome? Coach de Mindset. Coach de Mindset ou Mentor Ikigai. São duas profissões também que eu vou inventar para não só para mim, mas para você também que se identifique com essa questão. Gente, gratidão. Ficou super longo esse vídeo. Não sei se ficou longo ou curto, mas eu agradeço se você compartilhar com 2 amigos ou 2 amigas. Não dá para pronunciar amigos com X, né, que está na moda. Então eu tenho feito assim, 2 amigas ou amigos. Eu tenho preferido colocar primeiro o feminino na frente, porque eu acho que a gente precisa de muita energia feminina nesse mundo. Tem um post meu no blog chamado Energia Feminina. Dá uma olhada. Eu acho que o mundo gerido pelos homens já foi, a gente já teve a nossa chance e agora é a vez das mulheres, gente. É isso aí, compartilha com 2 amigas ou amigos, que eu estou testando esse modelo de pedir indicação de vídeo assim, mas se inscreve no canal. Gratidão, bom dia.